O Santa Cruz parece ter feito um pacto com a paixão. A cada jogo, a cada rodada, a cada momento decisivo, ou nem tão decisivo assim, a torcida simplesmente mostra por que é considerada uma das mais apaixonadas e fiéis do país. E o que aconteceu nas primeiras horas da venda de ingressos para o confronto contra o Maranhão só reforça isso. Em menos de uma hora, quase 20.000 torcedores já tinham garantido presença no Arruda. Sim, você ouviu certo. Em menos de 60 minutos, a parcial já batia 19.000 ingressos vendidos. Uma hora depois, esse número subiu para mais de 25.000. É ou não é coisa de outro mundo? E o mais curioso disso tudo é que, se a gente for parar para pensar, não se trata de um jogo de acesso, não é uma final, não é aquela partida que define o destino do clube na temporada. É uma semifinal, claro, importantíssima, mas o objetivo principal já foi conquistado, o Santa voltou para a Série C. Então, naturalmente, era de se esperar uma queda na empolgação, uma desacelerada do torcedor, aquele famoso alívio depois de um objetivo cumprido. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. A torcida tricolor mostrou que não está satisfeita só com o acesso. Quer mais. Quer o título. Quer fazer história. E, acima de tudo, quer estar junto. Junto em qualquer situação. É até engraçado como, mesmo com o clube passando por tantas dificuldades nos últimos anos, a conexão entre arquibancada e gramado segue firme como nunca. Parece até que quanto mais o Santa Cruz sofre, mais o torcedor abraça. E não tem como explicar isso com números, estatísticas ou lógica. É sentimento. É identidade. É uma relação de pertencimento que ultrapassa qualquer limite do futebol racional. Por isso que, quando saiu a primeira parcial com 19.000, teve muita gente que ficou surpresa, mas não tanto pela capacidade da torcida, e sim pelo momento em si. Afinal, não é todo dia que você vê um clube da Série D metendo quase 20.000 ingressos vendidos em uma hora para um jogo de semifinal. E olha que, na cabeça de muita gente, esse seria um jogo de menor apelo. Afinal, o acesso já veio. A tensão do tudo ou nada ficou para trás. Mas a torcida do Santa Cruz parece não fazer muita distinção entre decisão e semifinal. Se tem Santa em campo e o jogo é no Arruda, é obrigação lotar. E é isso que está acontecendo. Estamos falando de mais uma festa prestes a ser escrita no Templo Coral. Mais uma noite para reforçar que a história do clube não se escreve apenas com taças, mas com a força de um povo que não arreda o pé. A galera quer ver o time chegar na final, quer comemorar mais um título, quer levantar a taça da Série D como se fosse Copa do Mundo. E tem motivo para isso. Tem muita gente que ainda torce o nariz quando ouve falar em título da Série D, como se fosse algo sem importância. Mas tem um argumento que circulou nas redes sociais e que merece reflexão. Conquistar a Série D, hoje, é mais difícil do que ganhar o campeonato pernambucano. E, se o torcedor do Santa Cruz vibra com o estadual, por que não se empolgar com uma taça nacional? Ainda mais num contexto de reconstrução, onde cada vitória representa um passo rumo à retomada do protagonismo. O título pode até não ser obrigatório, mas é simbólico. Marca o início de um novo ciclo, dá moral para a diretoria, alimenta a confiança do elenco e reacende a chama da esperança em um clube que, por muito tempo, viveu mais sombras do que luz. O técnico Bruno Rodrigues, por exemplo, já deixou claro quanto quer esse título. Ser campeão nacional no comando do Santa Cruz seria uma forma de eternizar seu nome no clube e coroar uma campanha que já é vitoriosa. E para os jogadores, muitos deles jovens, conquistar esse troféu pode ser o ápice de suas carreiras até aqui. Tem um peso que vai além da divisão. É um marco. E se tem alguém que entende o tamanho disso tudo, é a torcida. A massa coral não quer saber se é Série D, Série C ou Champions League. Se o Santa Cruz está na briga, é motivo para encher o estádio. E, pelo visto, vai encher mesmo. A expectativa real é de ultrapassar os 40.000 presentes no Arruda. Mais uma vez. É engraçado como os números da torcida do Santa Cruz não param de surpreender. A cada jogo em casa, é um novo recorde, uma nova quebra de expectativa, uma nova prova de fidelidade. E a velocidade com que os ingressos estão sendo vendidos é absurda.
Desde que as vendas passaram a ser feitas de forma digital, ficou ainda mais fácil perceber o tamanho da demanda. Setores se esgotam em questão de minutos. Ingressos promocionais somem quase instantaneamente. E tudo isso sem depender de ações mirabolantes de marketing ou grandes reforços em campo. É puro amor ao clube. E é exatamente isso que torna a torcida do Santa Cruz diferente. Não espera o time vencer para apoiar. Apoia para que o time vença. Essa relação é tão forte que até o próprio ambiente do canal, que fala diariamente sobre o clube, está em clima de transformação. O acesso mexeu com tudo. Motivou até a criar um cenário novo, com mais cara de Santa Cruz, com mais identidade, com mais orgulho. Porque agora, diferente de antes, existe esperança no ar. Existe perspectiva. O torcedor cansou de sofrer, mas não cansou de amar. E esse amor está sendo devolvido na arquibancada, nas ruas, nos grupos, nas redes sociais e, claro, na bilheteria. Basta abrir a venda de ingresso que a torcida responde. É quase automático. E olha que os preços estão bem acessíveis, principalmente nessa fase promocional. O clube fez questão de colocar valores que permitam o estádio lotar de novo. Setores superiores por R$ 25, setores sul e norte por 30, setor leste por 50 e setor oeste por 60. Tudo isso ainda com a possibilidade da meia entrada. Mas o detalhe é que muitos desses ingressos, principalmente os mais baratos, se esgotaram rapidamente. A meia do leste, por exemplo, sumiu quase que instantaneamente. Isso mostra o apetite da torcida, a sede de arquibancada que existe nesse momento. E, mesmo quando os ingressos aumentarem de preço na sexta-feira, o torcedor deve continuar comprando. Porque quando se trata de Santa Cruz, o valor do ingresso nunca foi obstáculo para quem realmente quer estar presente. Tem também toda uma discussão sobre o setor norte superior, tradicionalmente reservado à torcida visitante. Existe a expectativa de que o Maranhão exerça seu direito aos 10% da carga total, o que daria algo em torno de 4.000 ingressos. Mas a verdade é que não se sabe ao certo se haverá mesmo essa demanda. É uma viagem longa, o time perdeu o jogo de ida, e a torcida do Maranhão talvez não esteja disposta a encarar essa jornada. Existe, sim, a possibilidade de um acordo, de direcionar os visitantes aos camarotes ou a outro setor, liberando o estádio inteiro para os tricolores. Mas, por enquanto, essa definição ainda não foi confirmada. De qualquer forma, mesmo com esse espaço reservado, o Arruda promete ferver. E não é exagero dizer que a torcida do Santa Cruz está, neste momento, entre as maiores do país em média de público. Mesmo disputando a quarta divisão, o clube consegue colocar mais gente no estádio do que muita equipe da Série A. E isso é uma façanha que precisa ser valorizada. Não é só paixão. É resistência. É cultura. É uma afirmação coletiva de que o Santa Cruz é gigante, independentemente da divisão que ocupa. É o reflexo de um povo que enxerga no clube muito mais do que futebol. É tradição, é representatividade, é orgulho de vestir vermelho, preto e branco em qualquer circunstância. E é isso que torna tudo tão especial. Porque não se trata apenas de ir ao estádio. Trata-se de manter viva uma chama que já atravessou gerações. Trata-se de segurar a barra nos piores momentos e não abrir mão do amor, mesmo quando tudo parece desmoronar. E agora, com o acesso garantido, a torcida não se acomoda. Pelo contrário. Quer mais. Quer levantar taça. Quer estufar o peito de orgulho. Quer fazer barulho. Quer escrever mais um capítulo nessa história que nunca se apaga. E que, a cada nova parcial de ingressos, a cada novo mar de gente no Arruda, reafirma, o Santa Cruz pode até cair, pode até tropeçar, mas nunca estará sozinho. E se tem uma coisa que ficou clara ao longo dessa campanha na Série D, é que o Arruda virou um verdadeiro combustível para esse time. Não é exagero dizer que o Santa Cruz em casa vira outro, cresce, impõe respeito, e grande parte disso vem do que acontece nas arquibancadas. É aquele clima que só quem já esteve lá dentro consegue entender. A atmosfera é diferente. A vibração é diferente. Cada bola dividida vira uma guerra.
cada escanteio é tratado como chance de gol. A torcida canta o tempo inteiro, empurra, vibra, reclama, participa. E quando o adversário entra em campo e vê aquilo, sabe que está diante de um ambiente hostil. O Santa, quando joga com esse apoio, parece que joga com 12. E isso pesa. E isso influencia. E isso, sem dúvida, é uma das razões para o bom desempenho do time em casa. E tudo isso vem sendo construído desde o início da competição. Lá atrás, ainda na fase de grupos, o torcedor já dava sinal de que não abandonaria. Mesmo em jogos contra adversários pouco atrativos, mesmo sem garantias de sucesso, a massa tricolor compareceu. Acreditou quando poucos acreditavam. E agora, com o acesso confirmado e a chance de chegar na final, a resposta veio ainda mais forte. É como se todo o sofrimento dos últimos anos estivesse sendo colocado para fora a cada grito de gol, a cada comemoração, a cada ingresso comprado. O torcedor do Santa Cruz encontrou, nessa campanha, uma forma de se reconectar com o clube. De retomar a esperança, de voltar a sonhar. E isso é o que torna tudo ainda mais bonito. Porque se fosse só pela vitória, só pelo resultado, talvez essa paixão não fosse tão grande. Mas o que se vê é muito mais do que isso. É uma relação construída no sofrimento, na dificuldade, na superação. E isso cria um laço que não se rompe. A cada jogo, a cada nova mobilização, a torcida mostra que não precisa de títulos para demonstrar grandeza. Porque a grandeza está justamente na fidelidade, no amor incondicional, no apoio mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que tem feito a diferença nessa campanha. O Santa Cruz voltou a se sentir vivo. Voltou a se sentir importante. Voltou a se sentir gigante. E boa parte disso vem do que a torcida tem proporcionado fora de campo. É por isso que, mesmo com a classificação já garantida, o clube continua tratando cada jogo como se fosse final. E isso se reflete nas ações da diretoria, na forma como os ingressos são disponibilizados, na comunicação com os torcedores. Existe uma clara tentativa de manter esse clima de mobilização até o último minuto. E tem funcionado. Os ingressos promocionais, por exemplo, são uma forma de reconhecer o esforço do torcedor e, ao mesmo tempo, garantir casa cheia. É um jogo de ganha-ganha. O clube arrecada, o time se fortalece, e a torcida se sente respeitada. E isso, no futebol brasileiro, é raro. Muito raro. Agora, voltando ao ponto da venda de ingressos, é impossível ignorar a velocidade com que tudo aconteceu. Quando se fala em mais de 25 mil entradas comercializadas em poucas horas, a gente está falando de uma operação de guerra. É o reflexo direto de um povo sedento por futebol, por arquibancada, por Santa Cruz. E o mais interessante é que essa movimentação acontece de forma espontânea, orgânica. Não é preciso grandes campanhas. Basta o clube anunciar que vai jogar, que a torcida se organiza. Isso mostra o quanto Santa Cruz ainda pulsa forte no coração do seu povo. E é nesse contexto que entra a importância de se lutar pelo título. Muita gente pode até achar que a missão principal já foi cumprida, que o acesso era o objetivo número 1. E, de fato, era. Mas agora que o time chegou até aqui, por que não sonhar com mais? Por que não transformar essa campanha já histórica em algo ainda maior? Ser campeão nacional não é só questão de vaidade. É símbolo de recuperação. É marco. É algo que entra para a história do clube. E a torcida entende isso. Por isso tá lotando o estádio. Por isso tá fazendo fila online por ingresso. Por isso tá cantando alto mesmo sem bola rolando. Porque quer ver esse time levantar taça. Porque sabe o quanto esse momento pode ser transformador. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Renato Augusto, ídolo do futebol brasileiro, estaria prestes a assinar com o Santa Cruz, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol nordestino. A notícia pegou todos de surpresa, movimentando as redes sociais e colocando o tradicional clube pernambucano no centro das conversas do país.
Fontes não oficiais afirmam que o acerto já estaria praticamente selado, e que a apresentação do meia poderia acontecer nas próximas semanas, deixando torcedores e jornalistas ansiosos por detalhes. Renato Augusto, conhecido por sua passagem marcante pela seleção brasileira e por clubes de expressão nacional e internacional, poderia trazer não apenas experiência, mas também uma visibilidade enorme para o Santa Cruz, que vive momentos de reconstrução. Segundo boatos, o jogador teria se encantado com o projeto do clube, que busca se reerguer e voltar a brilhar no cenário nacional, apostando em nomes de peso para atrair atenção e fortalecer o elenco. O impacto de uma possível contratação de Renato Augusto vai muito além do campo. Torcedores comentam sobre a chance de ver um craque de renome mundial vestindo a camisa tricolor, enquanto especuladores do mercado de futebol já imaginam como o clube poderia se beneficiar comercialmente com publicidade, venda de camisas e novos patrocínios. Alguns críticos, no entanto, questionam se a idade e o histórico recente do jogador seriam compatíveis com a realidade financeira e esportiva do Santa Cruz, mas a esperança é maior que a dúvida. Além disso, há rumores de que Renato Augusto teria conversado diretamente com membros da diretoria, demonstrando interesse em participar de projetos sociais ligados ao clube e até em atuar como mentor para jovens talentos da base, o que reforçaria a ideia de um contrato que vai além de cifras e estatísticas. Enquanto nada é confirmado oficialmente, a cidade de Recife e os torcedores do Santa Cruz já vivem uma verdadeira febre, compartilhando mensagens de entusiasmo e ansiedade. Se a negociação se concretizar, será, sem dúvida, uma das contratações mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos, colocando o Santa Cruz em destaque nacional e reacendendo a chama de um clube histórico que sonha em voltar ao topo. A expectativa é palpável, e cada movimento nos bastidores é observado com lupa, à espera do anúncio oficial que promete virar manchete em todo o país. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!